Bom dia a todas as pessoas atentas no nosso grande portal. Sabe, tal de COP30, não sei se a senhora notaram, viram nas redes sociais, na mídia, foi um verdadeiro fracasso. A Organização das Nações Unidas, a ONU, vem fazendo há anos essas reuniões com relação à preocupação internacional de que as dificuldades, os desmatamentos podem ser uma das causas da destruição do planeta. Não discuto isso e até contrário, eu acho que exatamente isso é uma das causas. O desmatamento efetivamente é perigoso. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que essas reuniões estão sendo feitas agora, depois, muitos anos depois, que houve, no mundo inteiro, bastante desmatamento. Então, aonde sobra grandes florestas ainda, porque aquelas lá do norte da Europa, daquelas zonas geladas, que não são mexidas, não são tão importantes para que nós tenhamos um ar pelo mundo afora que possa ainda existir em cima e sobreviver a esse problema de poluição internacional. Eu não discuto isso, não é da minha área, mas é evidente, é elementar, é simples a gente entender. O problema é que a ONU vem fazendo há anos essas reuniões e que o país tendo se oferecido, não sei como é que foi, para a sede, e escolheram Belém do Pará, nosso desgoverno aí atual escolheu Belém do Pará para a sede, acabou aquilo sendo um fiasco e um contraste exatamente do que a ONU prega. Até, na segunda-feira, houve até uma parte lá em que o que se combate é a destruição, o desmatamento, e na segunda-feira ainda houve lá um fogaréu que surgiu em determinado canto lá. A ONU combate, e através desses combates foram criadas pelo mundo afora. Eu volto a bater em cima das ONGs que são perigosas. ONG, organização não governamental. Quer dizer, aquele lado que não é vinculado direto ao governo, aquele lado da população, aquele lado de uma nação, aquele lado de um país, de uma determinada região, que se une, forma uma associação para defender as coisas. Eu pertenço há quase 60 anos a uma das maiores ONGs do mundo, que é o Lions Club Internacional. É um outro objetivo. Mas essas modernas, essas atuais, pelo menos em nível de Brasil, viraram antro de corrupção econômica. A arrecadação de dinheiro que depois é desviado e usado para outros lados, e que quem tira proveito são os organizadores, os comandantes, os detentores, os que comandam a determinada ONG que recebe os recursos. E o que o nosso desgoverno quis? Incrementar, que houvesse mais participação de dinheiro internacional para combater isso aí através das ONGs, o que é um perigo. Porque, volto a dizer, é o evidente desvio de dinheiro, especialmente, vejam bem, no nosso caso, em defesa da maior floresta do mundo, a Amazônia, é o nosso caso de criarem
centenas, sei lá eu se não tem mais, muito mais do que centenas de ONGs que tratam desses assuntos e desviam o dinheiro. Mais dinheiro internacional, mais riqueza que acaba sendo desviada e chegando migalhas para o seu real objetivo. Mas eu não vim aqui falar de ONGs. Eu vim dizer que a COP30 foi uma palhaçada em todos os sentidos. Primeiro, dos quase 200 países que compõem a Organização das Nações Unidas, vieram 30 para o Brasil. Segundo, a maioria de chefes de estados importantes não compareceram. Há uma exceção do presidente da França, Macron, mas que está em total descrédito com relação ao eleitorado francês. A maioria foram representantes, e aqueles que vieram chefes diretos são de países teoricamente insignificantes hoje na importância internacional. Então a ONG foi um fiasco. Segundo os comentários, os preços lá de hotéis, de instalações, de locais para as pessoas ficarem, outro fiasco pela careza. O gasto desmensurado do nosso desgoverno, dos nossos integrantes, desta porcaria que comanda o Brasil hoje, foram medonhos, foram de milhões e milhões que nós, os contribuintes brasileiros, estamos pagando para ver o que nada se aproveitou. Mas por que eu estou falando nisso? Estou falando nisso para insistir naquele problema que é o mais importante do mundo. Quer dizer, para que nós consigamos viver em regimes democráticos, corretos, honestos, decentes, nós precisamos nos conscientizar que tanto a forma de governo como aqueles que vão ocupar os cargos sejam pessoas dignas, decentes e honradas. No artigo escrito, está pronto, falta só a correção final do português e vai hoje ainda para o nosso grande portal. Até dei um título chamado A Bíblia Tinha Razão, porque na semana passada eu comentei aqui de um problema de injustiças que já era decantado no Salmo 94, que se não foi do rei Davi atribuído à mesma época, portanto um salmo de 1000 anos antes de Cristo, para dizer que há 3000 anos atrás nós já tínhamos problemas de injustiça em tribunais no mundo inteiro. Ora, se a criação original do mundo trouxe apenas animais que foram evoluindo, vamos lá na tese de Charles Darwin, que o homem evoluiu do macaco, até é admissível, porque se nós estudarmos todo o passado, se nós fizermos essas pesquisas, é só ler e procurar e vai se ver, tanto Pithecanthropus erectus, quer dizer, o primeiro que caminhou sobre 2 pernas apenas, como os de Neandertal, um pouco menores no tamanho, mas possivelmente com mais inteligência, seria a evolução normal de muitos e muitos milhões e milhões de anos. Eu prefiro acreditar, eu prefiro crer, eu prefiro aceitar pacificamente que em determinado momento o Criador chegou lá e resolveu, bom, vamos fazer a nossa própria natureza, vamos fazer aquele homem que seja igual a nós. E daí em diante veio a criação dos seres com inteligência, com alma, com espírito, para evoluírem mais rápido. É a Bíblia. Só que o homem não conseguiu seguir, o homem inteligente, nós, a humanidade atual, não conseguiu seguir, evoluir
dentro daquilo que o Criador previa. E degringolou, e cometeu pecados, e saiu do sério. Muito bem. Então vamos chegar à conclusão bem simples, bem singela, de que nós somos falhos. Evidentemente. Obviamente. Só quem não falha é o Criador, é Deus, é o supremo Criador do mundo. Nós todos somos falhos. Mas não conseguimos ser perfeitos. A nossa obrigação é buscar a perfeição. Então, todo aquele que vai ocupar, de qualquer forma, através de eleição, através de nomeação por concurso, através de escolha de outra forma, né, que as legislações prevê. Todo aquele que vai ocupar um cargo tem que ter a consciência de que ele precisa ocupar aquele cargo para benefício de todos e não para benefício dele ocupante. Não era isso? Em princípio, que a nossa história registrada, a criação da escrita tem 4.500 anos, mais do que isso não. Mas se nós pegarmos o Gênesis lá na Bíblia, escrito o Pentateuco, 5 livros que foram escritos por Moisés, eles remontam a uma história de 1.500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, por aí afora, o que nos dá 4.000 anos, 3.000 e poucos, 4.000 anos. Ocorre que o Pentateuco ele vai mais para trás, ele recua mais. Então, mesmo que não tenham sido coisas do tempo de Moisés, ele vem com uma história que vai muito mais atrás. Porque o início lá nós não temos como precisar as datas exatas daquela época. Mas vamos chegar lá a 9.000, 10.000 anos. Né? Tem aquela música do Alceu Valença, eu que vivo há 10.000 anos, tenho 10.000 anos, é a nossa história. Nesse tempo, quantas e quantas vezes nós vimos problemas que estragaram, contaminaram, liquidaram com a humanidade e o mundo recomeçou. Desde lá do dilúvio, desde destruições de cidades, desde que depois o povo de Deus, Israel, foi 2 vezes... A primeira ele não foi escravizado direto porque Jacó e seus filhos foram para o Egito, encontraram José, que era o outro filho que tinha sido vendido pelos irmãos, e ficaram lá e ficaram muitos anos. Depois de muitos anos é que foram trancados e escravizados pelos egípcios, mas não foram buscados para ser escravos. Essa na história do Egito. Depois, quando já estavam em Israel, foram escravizados por Nabucodonosor pela Babilônia. Quando regressaram, reconstruindo, começando a reconstruir Israel, até que depois o general Tito fez a diáspora e acabou de novo. Então, quantas e quantas vezes nós tivemos isso? Mas em todas as vezes, aí que eu quero chegar, é o que se busca, é que aquelas pessoas que por algum motivo, lá que sejam o soberano, que sejam o rei, ou que sejam o comandante de exércitos, ou que sejam o gerenciador de trabalhos, de serviços, ou que sejam agentes de outras pessoas ocupando cargos. Tem que ter a hombridade, a decência, a honradez de que façam isso da melhor maneira possível para não tirar proveito próprio e sim buscar os benefícios em favor da nação, da população, no caso de países, que hoje é a forma dos homens viver, das nações. É isso que tem que ser, para que não se fique nessa busca de justiça que se vem buscando desde aquelas épocas e não se encontra totalmente a justiça divina. Quando se encontra, volta e meia vem e cai tudo de novo, e vem uma guerra, e vem uma hecatombe, e vem o mundo desmontado e renascendo de novo, recriado de novo, para ver se o homem efetivamente aprende aquilo que o Criador quis. Tudo isso é para dizer o seguinte: nós temos que ter a consciência de que não é possível que o cidadão pegue um cargo
muito forte num país como o Brasil, como o nosso, de extensão territorial, que é o quarto do mundo em tamanho, de extensão populacional, que é o sexto, sétimo, sei lá, eu, no máximo, sétimo, oitavo do mundo em população. E usamos daquele cargo que nós pegamos para tirar proveitos próprios. O que me dá asco, o que me deixa preocupado, é que parece que a vaidade de tal forma assombrou aos homens e que hoje está assombrando de forma imensurável os homens no Brasil, que eles não enxergam isso. É um absurdo nós termos um ministro da Justiça cujo filho, advogado, tem um grande e forte escritório de advocacia e defende aquelas entidades que tiraram dinheiro dos aposentados. Quem tem um cargo desse e ocorre isso, não tem que intervir no direito do filho, saia do cargo. Para mostrar, para termos na ocupação de cargos as pessoas que não ter máculas é difícil, o homem é falho, mas que tem um mínimo de máculas possíveis e que procurem evitá-las, tirá-las. É aquele caso, que eu já falei aqui há muito tempo atrás, do ministro japonês, que foi pego em corrupção. Quer dizer, até o Japão, um país evoluído como o Japão, também tem problemas. Nós temos em toda parte, o homem é falho. E o ministro foi pego em corrupção. E numa entrevista à televisão, que ele foi questionado disso, o que ele fez? Ele praticou o harakiri. Claro, nós não queremos que ninguém se suicide, não é isso. Praticou o harakiri na frente da televisão. Por quê? Vergonha na cara. Não queremos que ninguém faça o harakiri, queremos que deixe o cargo. Todos ocupantes de cargos importantes e que não possam mais. Quando, há muitos e muitos anos atrás, o rei da Inglaterra, Eduardo, acho que era o nome, apaixonou-se, vejam bem, é coisa simples, singela, apaixonou-se por uma atriz de cinema norte-americana. E ela era divorciada, ele era solteiro. E ela era divorciada. E a legislação inglesa, na época, não permitia que os governantes, os reis, na verdade quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado é o primeiro-ministro, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado é o rei. Então ele iria ser o rei da Inglaterra, mas como ele se casou e as leis impediam, eu vou ver depois norma, não sei, depois em outra ocasião eu falo para a senhora e para o senhor o nome. Ele renunciou à sucessão dele e não foi rei da Inglaterra porque ele contrariou a legislação e casou-se com uma mulher que era divorciada e a legislação não permitia isso. Claro, isso, vamos ser bem claros, são assuntos hoje superados, eu não estou defendendo isso, eu estou dizendo que aquele que não ia transgredir a legislação inglesa, para não transgredi-la, renunciou. Com a renúncia dele, assumiu depois o pai da Rainha Elizabeth, que, como rei, faleceu e deixou a Rainha Elizabeth, que ficou 70 anos como governante inglesa, como rainha da Inglaterra. O tio dela havia renunciado porque casara-se, ou queria casar, casou com uma mulher divorciada que a legislação não permitia. Então, eu já falei aqui também, mais uma vez, peço vênia à senhora, ao senhor, aos jovens que estão me assistindo, um grande político brasileiro, um homem de grande integridade, que eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com ele, e que a questão de um ano atrás, por aí, ele falando
numa outra emissora de rádio nossa aqui, num programa, num sábado de manhã, ainda lembrou ao jornalista que o entrevistava, ainda se lembrou de mim e mandou uma mensagem. O meu vereador, Vinícius Araújo, falou com ele em Porto Alegre outro dia, numa reunião, ainda mandou lá dá um abraço para o Nelson lá, Odacir Klein. O Odacir Klein foi levado a ministro dos transportes do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique nomeou o Odacir Klein para ministro dos transportes, sabendo que é uma pasta complicada, a pasta de transportes, mas que ele precisava de um homem que ele entendia correto, e o Odacir é um homem correto. Ele estava numa festa num domingo de manhã, no Clube do Congresso, que eu conheci quando morei em Brasília, e quando retornou para casa, de automóvel, junto com seu filho, os dois haviam tomado cerveja, o Odacir gostava bastante de uma cervejinha, tomado cerveja, atropelou, o filho dele atropelou, no carro que eles estavam, atropelou um ciclista e matou no eixo Monumental, em Brasília. No dia seguinte, o Odacir Klein renunciou ao cargo, pediu demissão ao presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique disse, não precisa, Odacir, fica, porque eu te garanto. Não, eu perdi a confiança. Quer dizer, não é mais do que isso que nós queremos. Nada mais do que isso que nós queremos. Nós queremos que aquelas pessoas que vão ocupar cargos públicos, perfeitas não vão ser, porque o homem não consegue ser perfeito. Pode procurar a perfeição, mas é difícil chegar lá. Perfeição é de Deus, que nos criou para isso. Infelizmente, nós destruímos isso e temos que recuperar, então, de outra forma, na forma do que nos ensina a religião. Mas, voltando ao Odacir, a legislação nossa é bem clara, a Constituição de 88. E mais do que isso, independentemente de Constituição, toda a pessoa que for ocupar um cargo de magistrado, de juiz, ele tem que ser uma pessoa que, no exercício desse cargo, seja comedido nas suas palavras, naquilo que fala, não tem que estar aparecendo por aí afora. Essa é a ideia. O juiz tem que ficar dentro e não comentar jamais processo em que ele esteja sob a sua batuta e que ele tenha que decidir. Não pode comentar nunca isso antes. E mais do que isso, se por algum motivo, em algum processo que caia a ele, tem um vínculo com a pessoa que faz parte do processo, ou com um advogado que faz parte do processo, vínculo direto, vínculo de parentesco, naquele processo, deve se dar por impedido e não julgá-lo. Isto é a legislação vigente no Brasil atual. Muito bem. Não é preciso que eu diga, a senhora viu, o senhor viu, os jovens viram e veem diariamente o que existem de componentes de tribunais superiores aí na mídia se mostrando, aparecendo, dando discurso e até, o que é pior, prejulgando, dizendo que o destino de determinado processo que existe lá. Isso não está certo, está errado. Não é assim que tem que ser. Não é assim que deve ser. Mas o Brasil degringolou. Eu encerro fazendo uma lembrança que eu já fiz diversas vezes aqui, mas eu bato na mesma tecla, porque o senhor e a senhora vejam onde é que estão as coisas erradas, da onde elas vêm. Quando houve o julgamento do Mensalão, primeiro grande roubalheira que o PT, o partido das roubalheiras, o PT, o partido da desorganização, da desordem, da mentira, da indução, da má intenção, né? É o partido que quer, acima de tudo, ter o poder pelo poder e não para exercer no benefício da população, que é o poder para eles, que tem sindicatos operando, desviando dinheiro e mandando recursos para ganhar eleições, que se vinculam ao Fórum de São Paulo. Aliás,
Nosso descomandante saiu lá do COP30 e foi fazer um discurso a favor da reunião, de uma reunião lá na Colômbia, em que se trata de novo do famigerado Fórum de São Paulo, que nós temos que acabar com ele. Bom, voltando ao mensalão, lá no ano de 2004, 2005, 2006, as televisões começaram a filmar julgamentos do Tribunal Superior, que até então não se fazia. E ali o ministro Joaquim Barbosa, excelente ministro, que foi duro naquele julgamento, começou a aparecer na televisão. Aparecer todos os dias na televisão. Parece que gostaram e que querem hoje aparecerem na televisão, quando não deve ser esse no procedimento de qualquer juiz que leve a sério a sua obrigação. Eu comentei aqui no ano passado sobre o 5º Constitucional, quer dizer, cada tribunal no Brasil e cada tribunal superior no Brasil tem o que se chama 5º Constitucional, quer dizer, a quinta parte, ou seja, 20%, é ocupada, 4 partes, 80%, é ocupada por juízes de carreira. E a quinta parte é ocupada ou por juiz que venha da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Ministério Público. Isso é o 5º Constitucional. Menos um. O superior, o Supremo, não é assim. Todos podem vir sem ser juízes de carreiras. Talvez esse seja o erro. O 5º Constitucional, a Constituição de 88 falhou nisso. O 5º Constitucional, a quinta parte de cada tribunal deveria ser composta, essa sim, de juízes simplesmente nomeados. As outras 4 partes deviam ser juízes de carreira. Por certo, nós teríamos hoje no Brasil julgamentos mais isentos, julgamentos menos vinculados a interesses pessoais ou à vingança ou, o que é pior, a vaidade, a eterna vaidade das vaidades que todo mundo quer aparecer e se torna cada vez mais faceiro quando sua imagem é divulgada por aí afora. Este talvez seja o grande mal da evolução da mídia hoje. Mostrar para todo mundo, para todo local, para todas as pessoas e na mesma hora, as atuações e as manifestações, as performances das pessoas que estão ocupando, estão no auge. E aí a vaidade toma conta. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, como dizia o rei Salomão. Bom dia. Bom dia, doutor.